E aí é o seguinte, ó, nós pegamos os times brasileiros que obviamente avançaram, né, de fase, e a gente vai projetar. A gente sabe que tem jogo, obviamente, hoje do Tem 3 hoje Atlético já. Paranaense, Atlético três Paranaense, partidas hoje. Internacional e Fluminense, Tudo. né? E aí amanhã temos o Palmeiras, que enfrenta o Atlético Mineiro, e na quinta-feira temos o Flamengo, né? E aí vamos, claro, colocando aqui os escudos nas lacunas, Só uma coisa, nos espaços. pode, eu não lembro mais do regulamento, pode ter um sem nenhum? Você já tá pensando nisso, né? Eu tô pensando a mesma Você é um coisa. cara de pau. Não pode. Não pode. Eu tô pensando a mesma Não pode. coisa. Ah, vocês vão ter que se virar, eu não quero nem saber. Eu acho que tem um. E aí, só vamos fazer um negócio Eu aqui, acho ó, que tem antes. É, Vamos fazer um aqui tem um na... com potencial para. E aí, quando a gente for falar do time, já vamos projetar também um confronto. A gente não tá com tempo aqui, ó. Ó, tá tranquilo. 20 minutos tá pra de boa? terminar ainda. Suave. Então a gente vai na resenha aqui falando um pouquinho do é jogo, muito tá? bom, né, mano? Não, tá bom, né? Vamos abrir então com... Sul-Americano tá fantástico. O Fluminense joga mais cedo, né? Mais cedo. A exemplo do que Sim. foi na semana passada também. Então vamos abrir com o Flu, tá? Falando desse Questão Fluminense. cronológica. 1-1, num jogo Marcelo. Entrou bem o Diogo Barbosa, inclusive deve ser mantido aí no time. Já sei. 1-1. Tranquilo. Primeiro jogo. Tranquilo pro Fluminense. Tranquilo pro Fluminense? Qualquer tranquilo que a gente falasse... Argentino Júnior, né, o time, Tranquilo né? Fluminense, Enfrenta. Argentino Júnior. O Fluminense fez uma boa vitória contra o Palmeiras. O resultado foi bom pelas circunstâncias e vai ser sempre bom na Argentina, não é fácil e tal. Já que tem que ter é o tranquilo pro Fluminense, é o meu palpite. Você tá, Meu chute. você tá com, Eu tô tirando com da fé reta nesse também, Fluminense sendo do aí, mundo. ô Alas? Porque assim, Tranquilo, a gente viu, Fluminense. obviamente, uma queda de rendimento. Obviamente a gente tem aquilo que apresentou no início, não vou dizer de início de temporada, mas início de Não, campeonato início brasileiro brasileiro. também, um pouquinho ali depois do estadual e 5 a 1 tudo no mais. River, pô. A própria fase de grupos do Fluminense ali, o começo é muito interessante, né? Tem a goleada pra cima do River Plate. Agora, se a gente for fazer uma comparação com aquilo que o Fluminense jogava e que tá jogando hoje, tá muito abaixo. muito abaixo. Muito abaixo. Ainda Mas assim. mesmo assim, embora seja um time argentino, joga em casa, Maracanã deve estar a loucura. Vai mas estar assim, abarrotado, né, hoje. dá pra colocar no tranquilo Eu esse não Flu? coloco, mano. Eu então. não coloco. Tem que colocar uma coisa e Não, mas eu botar tenho um jogo eu tenho tranquilo. pra Eu não colocar tenho, não. lá. Pra mim, eu boto tranquilo. Eu não coloco o Fluminense... Apesar de que eu acho que o Fluminense é favorito, ele é favorito, o Fábio tá numa fase... Inclusive já Meu quer renovar Deus o Desde Fluminense, né? 1999, Só eu vai falo. ter partida sábado. Cara, o Desde que o Fábio tá 99. agarrando é uma barbaridade. A gente falou do PR e falou do Everton, certeza. falou do Bento. Às vezes a gente esquece o Fábio, né? Que tem 42 anos de idade e tá agarrando demais. Eu acho que o Fluminense é Esqueçam favorito. bobos. Acho que... Mas... O time argentino, ele é sempre muito enjoado, assim. Quando vem jogar no Brasil, às vezes eles conseguem catimbar de um jeito que é difícil, cara. E lá, o Fluminense consegue o resultado no último minuto, né? O Argentinos até fez uma boa partida. Com um gol. inclusive- E vou dizer uma coisa. Talvez não se chutasse aquela bola se tivesse um goleiro. Mas se tivesse goleiro, pra mim, não pegaria aquela bola. pegaria igual. Não pegaria. Pela circunstância, Não, era um ele foi até que bem. meio atacante. Foi, tava. pô, foi. Ele foi que dava, cara. Ele foi bem, ele foi bem. Jogo perigoso. Ó, no nosso chat antes do Jorge aqui, Boa. quanto que é a produção que tá dando? 50 e... Como é que é? 57% entendendo que é jogo perigoso. Eu também Nós acho. colocamos as três opções ali, Tô com o chat. 57%. É que tem que ter Eu tô um meio jogo que nessa aí tranquilo. também. Aí é a Então. questão da estratégia que vocês vão utilizar. Como vocês ganharam e utilizaram muito bem jogando o nosso tira-time, Tá né? bom. O chat tá maluco. Enfim, Jorge, jogo perigoso, Eu acho tranquilo? perigoso. Eu acho que o Fluminense não vive o melhor momento da temporada, mas ele já conseguiu retomar em parte, né, o bom futebol que jogou no início do ano. Teve um momento de queda e agora está dando uma recuperada. Mas ainda assim acho um jogo perigoso porque o Fluminense não trouxe uma vitória, o empate, né, não serve para ninguém. E o Argentino Júnior, se você pegar, por exemplo, o jogo contra o Corinthians que eles fizeram em Itaquera, o Argentino Júnior, fora de casa, contra o Corinthians na primeira fase, fez um baita de um jogo. Assim. Eu acho que é um jogo que está aberto. Então tem um risco para o Fluminense, mas que deve passar. Acho que vai passar o Fluminense. Passa o Eu Fluminense. comecei a analisar essa analisa. nossa brincadeira no olhar do Mauro. E eu vou dizer que acho que eu tava com ele, tá? Eu Não, acho que tava com ele, tá? Temos. Não tá. Temos uma origem em comum que explica muito disso também. Enfim. torcida Vamos pro mesmo. próximo, então, dos times que jogam hoje. Atlético Paranaense. O Atlético que toma 3-1. Cara, a estatística, os números, retrospecto é impressionante, né? Sim. Jogando na altitude, se não me engano, foi uma vitória só, né? Jogando lá, ou 2 vitórias em 10 jogos. Sim, algo de fato bem... que chama a atenção, né? O Atlético tem algumas dificuldades, né? Só que o Atlético tem um retrospecto histórico em mata-matas, e não só de competições sul-americanas, também as nacionais, que é raro.
5 vezes o Atlético teve uma situação dessa de reverter 2 gols. Em 4 remontou. Cara, é muito também. acima da média. Muito acima da média. E aí, ô Jorge, abre pra nós esse aí. É perigoso porque tem uma vantagem de 2 gols que não pode ser desconsiderada. É perigoso porque fora de casa, nessa Libertadores, o Bolívar chegou a meter 5 do Cerro Porteño. Então não é que é necessariamente um saco de pancadas longe de La Paz. Não é isso. Até a última rodada para a melhor campanha. Exatamente. Foi. Então, acho que é perigoso, porque você já entra com uma pressão de fazer 2 gols. O Atlético entrou com uma pressão de fazer o resultado contra o Flamengo na Copa do Brasil. Teve muito volume, finalizou demais, mas não conseguiu e acabou eliminado dentro da Arena da Baixada. Então, não é tranquilo. É claro que é melhor que o Bolívar, é claro que o fator altitude pesou muito e hoje não tem, mas ainda assim é perigoso. A gente viu, por exemplo, até o próprio Thiago Leno, né? Não jogou lá porque tem ali não sei qual que é o termo, né? Mas enfim, limitações físicas. Ele não joga lá. Por jogar na altitude, que é muito grande lá cara, mesmo. Cara, é 3.600, e só para dizer que isso não significa que você é mais atleta, menos atleta, mais homem, menos homem. Tem pessoas que não sentem absolutamente nada e a ciência ainda não sabe o porquê, e tem pessoas que sentem, sejam atletas ou não. Nós fomos lá, não sentimos nada em Juliaca, mas a gente não joga. Mas tem gente que vai lá para cobrir jogo e que sai do avião e que já tá arrebentado. Em Bolívar, de organismo para organismo. Em Bolívar, que é o famoso La Paz. Eu senti fui descendo do avião já. Eu fui em La Paz em 2014, cobri Flamengo e Bolívar lá. Eu desci do aeroporto com a certeza que eu ia morrer. Pois é. Não era dúvida. Tem muita gente não tinha dúvidas. Já era assim, muita gente que tranquilo. Tem uma besteira que eu fiz, que assim, eu desci na época não tinha finger, a primeira vez que fui foi em 93. Eu desci do avião e fiz a brilhante ideia, fazer assim, puxar um ar que não vem. A sensação da altitude, a partir de 3.500, 3.400, La Paz é 3.600, o aeroporto é 4.200, El Alto, o avião decola para baixo. Basicamente a sensação da altitude é assim, ó. Você puxa, tapar o nariz e puxar o ar, não vem nada. A primeira coisa que eu senti quando eu estava esperando a mala, eu desci, abriu a porta do avião, despressurizou, falei, pô, beleza. Aí desci, o fingerzinho, fui pra pista, da pista fui pegar a mala, beleza. Quando eu tô parado pra pegar a mala, eu só começo a sentir o coração. É uma doideira. Repentinamente. Sem fazer grande esforço, caminhando lentamente. E eu parado esperando a mala. Falei, rapaz, que loucura. E aí, quando a gente saiu pra almoçar, eu tenho um passo de caminhada normal e eu tentei fazer esse passo, essa velocidade de caminhada. Eu não consegui. Começa a arder o peito assim. Você para e vai começando a andar devagarzinho. Você perde sensibilidade. Ele não percebeu, eu tava me arrastando nele. Ó, segundo o nosso chat, 57% para muito complicado, hein? O jogo do 32, jogo perigoso. Eu acho que ele resvala no muito complicado. Eu ia falar isso, né? Eu vou... De verdade, sabe por quê? Tem um que eu acho que tá mais complicado aí, né? Não, é porque só pode ter um. Tem 2. Não, pode complicado. Todos têm que estar preenchidos, 3, por exemplo. Podendo ter 3, eu colocaria no muito complicado. Porque se vem com um gol de diferença, eu colocaria no jogo perigoso. Porque veio com 2, né? Tá 3-1 o confronto. Sim. Se vem com 2-1, eu colocaria só no jogo perigoso. Mas 3-1 é bem complicadinho. Você colocaria no muito complicado, Muito complicado, mano. O Jorge fez uma análise aqui que ela é perfeita. O Bolívar fora de casa não foi bananada nessa Libertadores até agora. Só jogou mal, porque naquele dia o Palmeiras jogou muito bem, sim. E tá lutando pelo primeiro lugar. Ele jogou bem aquele jogo mesmo. Geral. Bom. Pra você é muito complicado? Muito complicado. Acompanha o relator. É muito complicado? Acho que o Furacão vai para os pênaltis, mas também, por óbvio, é muito complicado. Cara, você tem que fazer 3-0 para não ir pro pênalti. Tem que abrir muito, né? É muito jogo, é muita coisa. É assim. E com a pressão de fazer, né? Não é o Palmeiras que mas faz. Só fazer, né? Você contra o Palmeiras fez 4. É diferente o Palmeiras fazer 4 num jogo de fase de grupo. Você começa o jogo 2-0 pros caras. Você não precisa. Tem que virar, é doideira. Mas ao mesmo tempo também faz um golzinho no começo e já muda É muito complicado, mas né? pra mim vai para os pênaltis, tá? Eu acho que o Fluminense passa no tempo normal e o Atlético passa nos pênaltis. Eu acho que ele começa perigoso e no decorrer dos acontecimentos ele pode se tornar muito complicado. Pode ir tranquilo. Ele pode passar durante a partida pro tranquilo ou já foi. E o curioso é que quando saiu ali o sorteio, colocaram que seria o mais tranquilo, né? Pro Atlético Paranaense. Altitude é mó doideira, mano. Altitude é loucura. River e Internacional. O Internacional perdeu por 2-1 o primeiro jogo, sai na frente depois. Aí, assim, poderia ter sido 4-5 pro River, tá? Agarrou. Rocher agarrou demais o segundo tempo do River. Quase poupa tempo, né? Foi chocolate, mas o Rocher não deixou ser um chocolate. Mas enfim, poupa tempo, né? É muito complicado, né? Esse é poupa Mesmo jogando em casa? Mesmo jogando em casa. Comercial, eu falei no outro dia que a gente fez a prateleira aqui, o River neste momento, no dia 8 de agosto... É uma empreitada essa firma, né? No dia 8 de agosto de 2023, o River Plate joga o melhor futebol das Américas. Joga o melhor futebol das Américas e tem qualidade, e tem contratação chegando, tá? Tem bola para ser campeão, sim. Tem bola para ser campeão, então já é tranquilo, poupa tempo, muito complicado. Muito, acompanha o relator.
E até, assim, é possível, de repente, o Inter ir para os pênaltis. Vai também tentar, mas não dá, É terrível para o Inter ir para Não os nada. pênaltis, cara, ultimamente. O que você vai me O dizer? Colorado tem sido horrível. o primeiro eu quero saber a sua opinião. Beira-Rio, lotado. Não, eu ia fez um falar. golzinho É o papel fora, do apresentador. Saiu na É o frente papel do fora. apresentador. É o papelão do apresentador. Voltou vivo, poderia ter, né? Quando você Tem não mata um Cudê, fator gigante. Cudê, É, mas conhece lá Parece o meu. River Plate. que dificilmente o Inter se classifica. O River, além de ser um time muito superior, está vivendo um momento muito melhor. Ele vai amarrar o jogo de tudo que é forma. O River, num confronto como esse, onde ele tem a vantagem, vai jogar fora de casa, estádio lotado, time adversário pressionado, ele tem a manha de como jogar, de como picotar o jogo, de como irritar o adversário, ele vai fazer tudo isso. Aquele roteiro, aquela cartilha, o River sabe muito bem como seguir para o jogo de hoje. Acho que passa o River. Tá, seguindo as ordens dos dias, tá? Cronológicas. É Palmeiras e Galo, né? Obviamente, os dois se enfrentam, né? Mas são projeções diferentes. Claro. Pro Palmeiras. Tranquilo, pô. Tranquilo. 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 Já passou, Maurinho. Cara do mal. Já passou. Você é um babacaço. Politicamente, democraticamente, republicanamente. Eu tava esperando o Palmeiras só pra Que falar isso, isso, pra cara? ver a cara dos dois. Não, e chamado de babacaço. Você foi agredido fisicamente, verbalmente. Foi pior ainda. Por uma mera opinião. Primeira opinião. Cara, de Já novo, passou, o já- brincadeira, passou, gente. não passa pelo palmeirense. Peraí, o Palmeiras cara. é um clube que ganha por 8-0 sofrendo. Tá? E sofre mesmo. O Palmeiras não vibra, ele se alivia, ele sofre mesmo, enfim. Ele não tem a fama e nem gosta de ter a fama do maloqueiro sofredor, graças a Deus. De 2020, o Palmeiras pra cá tem sofrido muito, assim. Eu sou muito. Só uma coisa. Eu não esqueço a data. 5 de janeiro de 2021, semifinal Libertadores 2020, Palmeiras e River Plate. Foi um puta Eu falo sofrimento. por mim. Foi mesmo, Eu isso é falo verdade, por mim. foi. No ano seguinte, quando eu operei a hérnia de disco, no auge da dor, eu lembrava de Palmeiras e River para dar uma atenuada. Tanto é que a única vez, acho que na história da imprensa brasileira, o narrador Luiz Alano pergunta para o comentarista do SBT à época, Mauro Betti, falou, você tá bem? Eu falo, não. Não era sobre o Palmeiras. Isso foi tava bem, pior, né? Porque você tava trabalhando Eu no jogo. eu tava bem, eu falei, não. E foi total genialidade e sensibilidade Foi do Alano. muito bom, mano. Eu não Foi muito tava, e bom. o Jorge Grande tá abraço pro comigo. Alano, gente Ele fina. pegou e Excelente falou, olhou, narrador, e o grande Jorge, narrador. e o Jorge ficava olhando pra mim, mas você tá bem mesmo, o Jorge é maravilhoso. Eu falei, cara, não, Mas eu esse também. aí, eu acho que vai ficar. Já analisando o confronto, né? Tirando a brincadeira do falei que já Não é passou. brincadeira, é tá tranquilo. sério. Eu acho que vai ficar jogo perigoso pro Palmeiras e muito complicado Boa. pro Pô, Galo. perfeito, é isso aí. Por isso eu tô falando, exatamente, ótimo. Pra mim é jogo perigoso pro Palmeiras, que qualquer Ótimo. jogo é perigoso, e aí, evidentemente, é muito complicado pro Galo, embora tenha a vitória contra o São Paulo, da maneira como foi, acabou com os 10 jogos sem vitória do Galo, 9 do Filipão, 1 ainda do Cudê, enfim. Vai ser jogo, é exatamente isso. É jogo perigoso pro Palmeiras e muito complicado pro Galo. Qual que é o melhor cenário aí pro Palmeiras, assim? Porra, pra Ganhar de classificar? 12-0, Não, sim, mas é. eu digo assim, em termos de estratégia, ô Mauro, é É tentar... ganhar o jogo no apito final. Não, mas assim, é segurar Não o perder. começo. Porque assim, a gente sempre vê a questão de jogo em casa, tem aquela pressãozinha Cara, de 15 minutos. Tem que e tal. tentar fazer o jogo como se fosse 0-0 ou tivesse sido 1-0 pro Galo lá. Dentro do possível, esquecer a vantagem. Assim, e até pelo que tem sido o Palmeiras no último tempo, faz 1-0. Tomou no último mata-mata virada pro São Paulo no Allianz Parque pela Copa do Brasil. Eu fiz essa é jogar pergunta, o que tá jogando. Eu fiz essa pergunta porque tem muito torcedor que tem uma certa impaciência, eu diria, quando o time do Abel está ganhando. Ultimamente, sim. Muita coisa. Sim. Muitos torcedores. Tem tido Mas uma por impaciência assim. E o que gera essa gigantesca. impaciência? A questão Mas de no você momento mudar agora. muito, realmente, É o jeito de jogar, de se defender. Porque às vezes é O Palmeiras necessário é você assim. dar uma descansada Sim. dentro do jogo. Não, tudo bem. Eu E entendo ele tem da feito, sequência, até porque não tem maratona, elenco. não tem, E quero o elenco tá com reiterar perfeito. algo. Só que eu acho que é a mais. E O quero famoso reiterar a algo mais. para os haters. É fundamental, pelo com coleguinhas nossos atuais, mais velhos, os que vão chegar. Gente, é fundamental que, enquanto jornalista, a gente continue sendo torcedor. Não é para distorcer. Né? O clubista não é um cara que assume o time. O clubista é um cara que normalmente não assume o time, inventa uma equipe na Inglaterra para torcer e distorce contra o time que ele não gosta. Né? Do país que for, Peru, enfim. O que acontece? Você vai saber mais sobre um time se você torce por ele. Então essa noção é fundamental você continuar torcendo, porque você primeiro vai entender o torcedor, entender o nosso público, inclusive, que é fundamental, né? E não é para jogar para a galera, é para entender e tá mais ou menos no mesmo nível de conversa. Então, assim, o Palmeiras tem essa característica, como o Flamengo tem a dele, o Atlético tem a dele, o Olímpia tem a dele, o Coronel Bolonhesa do Peru tem a dele, e a gente tentar entender isso é fundamental para fazer uma análise. Sim. E no Palmeiras é bem isso que você está falando mesmo, pro palmeirense no momento. Sim. Ó, 50% pro chat aí, tá jogo perigoso pro Palmeiras e 50% pro tranquilo. Como é que é, ô, produção? Virou. A enquete está enlouquecida com o tranquilo pro Flamengo.
E aí a gente que, vai de novo, falar pelo agora, regulamento. né? Lembrando mais uma vez, gente, era obrigatório todas as lacunas, isso. todos os canos... Tá no regulamento, gente, é ou só todos ver no os vídeo. muros serem preenchidos, tá? Então, um time teria que ocupar a posição do tranquilo. Poderia ser o Fluminense, como levantou o Mauro Betti, só que Jorge e Wallace se colocaram no jogo perigoso. Deixa eu falar um negócio pra vocês também. A gente não tem o poder de alterar o resultado da quinta-feira pelo simples fato de colocar o Flamengo no pote do tranquilo. Vai mudar porra nenhuma. Perfeito. Nada. Mudar nada. Pra mim é tranquilo porque o Olímpia é limitado também. Não vai mudar. O que a gente fizer de Empata projeção lá, tá aqui não bom. vai mudar, vai zicar o resultado, vai zicar nada, vai mudar nada. outra. Tem influência nenhuma. Se tivesse, eu até usaria mais o quadro aqui pra Exato. determinar o que eu gosto ou não. Mas tem influência zero, Não, pode se e preocupar outra com isso. coisa, o Olímpia foi muito bem mais do que vinha, mas para se defender, para fazer gol, acho muito difícil. É aquilo, é Ele vai igual ter que sair, né? o Jorge, que é Contra companheiro o de 0 a Flamengo. 10, é igual de 0 a 10. Tem que preencher todas as vagas. É brincadeira. Se você acha que o jogo do Fluminense é mais fácil que o do Flamengo, você acha que o jogo do Palmeiras é mais fácil que o do Flamengo, eu não acho. Tá 1x0 o Flamengo para um time horrível. Se o Flamengo foi eliminado, é uma das maiores vergonhas recentes do Flamengo, sem dúvida. Sem dúvida. O Flamengo é muito favorito num jogo que tá 1x0 pra ele. Então Mesmo é mais fora fácil e o Flamengo todos os passar. contextos. Mesmo fora, Contra um o time que- tricampeão da América Um também, time que mas vai assim, ter que atacar, coisa que ele não fez no Maracanã, vai abrir e espaço. que não o sabe Flamengo- fazer horrível. provavelmente. Verdade é essa, time, Jorge. é um Verdade time é essa. Time é limitado. horrível. Eu acho que, É limitado, pela Olímpia. matemática do confronto, não ter ampliado a vantagem no Maracanã deixou a coisa um pouco perigosa. Mas eu acho que tá mais pro tranquilo do que pro perigoso. Ainda, apesar de tudo. Ou até a sensação, né? A produção coloca ali no meio ali, ó, do... Tipo Mas- isso, entendeu? Mas Mas tá mais como, pro como tranquilo. a Não, bota brincadeira, tranquilo, de boa. é que assim, a sensação que o torcedor sai, poderia ter feito 3x0 e resolvido a parada, né? E aí talvez por isso que fala, tá vendo? Não foi bem assim. Mas eu acho que tá bem entregue. Imagina tá? o Flu, tá tá bem vindo entregue. com empate. Imagina o Palmeiras tá vindo com empate contra o Galo. Pô, é comparação, gente. É, Efeito eu de acho- comparação. O Palmeiras empate mesmo. O Fluminense tem que ganhar o jogo, né? Ah, é? Não. O Palmeiras. O Palmeiras venceu. ganhou. O Palmeiras venceu, venceu. verdade, O Palmeiras venceu. venceu. Falei empate, perdão. Não, ó. Não, mas ó, Acredita, tá empate, bem, perdão, bem entregue. Então, assim, dentre os complicados que nós colocamos ali, Galo, muito complicado, Atlético Paranaense e Internacional. Desses aí, qual que é a tarefa mais... Quem tem a tarefa mais difícil? Pra mim, Internacional. Pela qualidade do River. Exatamente. E aí? O River é time para ser campeão Qual da que é o- Libertadores. Quem tem a tarefa mais difícil? Mais Tipo assim, ó. É. É mais falou, difícil fazer 1x0 Você falou, do... Acho que é. Acho que é o Inter, né? Pela É que o qualidade do 3 a 1, River. É mais difícil fazer em casa 1x0 no River, também, ok. ou você ganhar do Palmeiras em casa. Pergunta Entendeu? bem difícil, mas ainda acho mais levemente um difícil. pouco mais difícil a tarefa do Inter, ganhar desse River. Que hoje joga um futebol, acho que melhor que o do Meu Palmeiras, palpite né? vai para os pênaltis. Mas o Inter dos pênaltis era melhor, tipo o Palmeiras recentemente. Entrega que não vai passar. Minha dúvida é só o Atlético Paranaense com 2 gols a menos, né? Mas beleza, Mas o vou Atlético comprar o vai para Inter os aí. pênaltis também, o Furacão. Então, o Internacional com a tarefa mais difícil na Libertadores. Veremos, tá? Se o menino gostou de Libertadores, a gente boa. gosta muito. Ó. Bom demais.